O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Sport TV Zoom começando, e no programa de hoje a gente vai destacar os caminhos do friburguense nessa reta final de temporada 2018. A alegria pela classificação para as quartas de final da Copa Rio, contrastando com a tristeza pela eliminação precoce na Série B1 do Campeonato Carioca. A gente vai entender como o friburguense fez para chegar a essa fase aguda da Copa Rio, eliminando um time tradicional, o Bangu, hoje de primeira divisão, como o friburguense também tradicionalmente o é, não está no momento, e vai entender também por que o Tricolor da Serra chega à última rodada da Série B1 do Carioca, já sem nenhuma chance de classificação para as semifinais, seja da Taça Corcovado, que é o segundo turno do estadual, ou através da classificação geral, que seria ainda melhor, levaria a equipe diretamente para as semifinais gerais da competição. E para falar sobre isso e sobre muito mais, a gente vai receber um ídolo da história do clube que apenas trocou de função, mas continua sendo uma das bandeiras da história do nosso Tricolor da Serra. O Sport TV Zoom está no ar a partir de agora. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias o Plano SAF está em sua vida. A todo momento o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Agosto é o mês do cliente no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Venha conferir as nossas promoções. Forro PVC 11,90 o metro quadrado. Massa corrida barrica 19,95. Vaso com caixa acoplado Luzarte 198,90. Caixa d'água 1.000 litros 228,90. Churrasqueira a partir de 499. Fio cabinho R$89. Tanque duplo 99,95. Claro Filito saco de 18 quilos apenas R$4,95. Além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Vem aí, num oferecimento de Nova Mix Food Service e Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Quem é o chefe? O primeiro reality show de gastronomia da região serrana. São R$10 mil em prêmios. Gravação com 8 câmeras simultâneas na Escola Superior de Gastronomia da UCAM, no Nova Friburgo Country Club. Cenários com assinatura da Projetare e Frigesso. Veiculado na TV Zoom, Diário TV de Teresópolis e Rede Petrópolis de televisão. Com o apoio de RD Boutique de Carnes, Peixaria Rei do Filé, Casa Friburgo e Cadima Shopping. Quem é o chefe? Realização TV Zoom e Escola Superior de Gastronomia. Sport TV Zoom começando, que bom que mais uma vez você está aqui com a gente, e no programa de hoje vamos receber aqui um dos ídolos da história do friburguense, um dos jogadores mais importantes dessa trajetória do Tricolor da Serra de pouco mais de 3 décadas. São 412 jogos com a camisa do friburguense, marca apenas superada pelo Sérgio Gomes, que é companheiro, amigo pessoal inclusive dele, 41 gols marcados, o terceiro maior artilheiro da história do friburguense, junto com o Sérgio Gomes, que também tem 41, atrás apenas do Lohan e do Ziquinha, que ainda é o artilheiro da história do clube com 53 gols. É claro que eu estou falando do ex-zagueiro, capitão eterno e atual treinador do friburguense, Cadão. Que números, hein, Cadão? Refletem um pouquinho da história sua e da história do friburguense também, que acabam se confundindo, né? Bem-vindo ao Sport TV Zoom mais uma vez. É verdade. Boa noite, Vinícius. Boa noite, pessoal de casa aí. É verdade, um prazer imenso, né? Poder ter participado da história desse clube como jogador, né? E agora
nessa nova função como treinador. Ainda em Macaé, depois do jogo contra o Serra, eu brincava com você quando fiz o convite que a gente recebeu você aqui nos estúdios do Sport TV Zoom muitas vezes como jogador, mas como técnico você ainda não tinha nos visitado, né? Como é que foi essa transição, Cadão? Qual foi o momento em que realmente você sentiu que era a hora de parar, de buscar novos rumos na carreira, uma vez que você já vinha estudando para assumir uma função de treinador, enfim, trabalhar com futebol? Verdade, estudamos, né? Primeiro fizemos a faculdade aí, que a gente sabia que seria importante dentro desse processo para poder trabalhar como treinador, né? E ano passado acabei auxiliando o Merica, né? Serviu como um grande aprendizado, e o Siqueira nesse ano acabou nos convidando aí, né? E a gente pegou essa função, né? Uma função difícil, mas que a gente vai se acostumando aos poucos. Tem dia que o Cadão ainda chega no Eduardo Guinle e vai tentar calçar o meião, a chuteira, a rotina de jogador ainda te confunde um pouco, ou já acostumou com essa rotina de técnico que tem um vestiário próprio, que tem outros tipos de rotinas mesmo de dia a dia? A gente vai se acostumando aos poucos, né? É difícil, né? Porque tem sido muito abordado quanto a isso, né? E digo que é difícil porque está muito recente, mas a gente vai se acostumando, vai pegando aos pouquinhos aí, uma maneira diferente de trabalhar ali, né? Mas a gente ainda em alguns momentos participa com os jogadores lá de algumas peladas que a gente faz lá, de alguns treinos recreativos a gente participa, mas a gente sabe que é outra função e a gente tem que se adaptando aí, aos pouquinhos a gente vai se adaptando e vai se acostumando. Cadão que teve uma lesão grave durante a pré-temporada, essa lesão está curada, Cadão? Se você quiser jogar uma pelada, jogar um futebol amador, você hoje está curado dessa lesão? Não, graças a Deus estou completamente recuperado, como eu falei, tenho feito ali uns treinamentos recreativos com eles e graças a Deus não tenho sentido nada, a recuperação foi fantástica, né? E agora seguir realmente não jogando mais, né? Essa lesão até ajudou aí, né, a gente a parar realmente. Eu sempre falava com o pessoal que o pessoal dizia, né, você pode jogar mais e pode ir, mas eu disse, se tiver uma lesão grave a gente acaba parando. E teve a lesão, né, infelizmente, mas agora é seguir mesmo nessa nova função aí e a gente espera ter sucesso. Trabalha mais, Cadão, como treinador? Porque o jogador, é claro que ele vai acompanhar os outros times, ele vai ver jogos, vai tentar saber como que o marcador dele atua, como o outro time também joga para tentar absorver alguma coisa que possa fazer diferença. Agora, o treinador ele tem que estudar a outra equipe, o próximo adversário, tem que estar atento ao campeonato como um todo. Dá para dizer que um técnico trabalha um pouco mais, mesmo fora de campo, do que um jogador? Com certeza, o trabalho é maior, né? O atleta, ele faz o seu papel lá, está lá presente, realmente treina, né? Faz o seu treinamento e acabou ali, ele tem que ir para casa, descansar, alimentar para treinar no outro dia e se preparar para os jogos. Agora, você como treinador não, você tem que se preocupar em quem você vai escalar, né? Preocupar como planejar o treinamento do dia seguinte, como planejar as coisas para os jogos, ver o adversário, né? Como joga o adversário que você vai ter o jogo contra, ver a forma tática, ver jogadores, ver a função de jogador, característica de jogador adversário. Então a gente tem um pouquinho mais de trabalho, mas está sendo prazeroso, cara, está sendo prazeroso. Para mim, uma função diferente, né? Mas que também por trabalhar com outros treinadores já sabia também que isso iria acontecer, e para mim está sendo bem legal, e é o que eu falei, eu espero ter sucesso aí para frente. Agora, Cadão, a gente vive um momento que ficou muito claro na Copa do Mundo, também em outras competições importantes, a questão tática, né? 2 linhas de 4, 3 atacantes, 4-2-3-1, que durante muitos anos, muito tempo foi o sistema da moda. O Cadão tem alguma preferência quanto a isso? Um sistema tático, algo que te atraia mais, que seria o ideal para você, para um time de futebol? Os sistemas são muitos, né? Hoje a maioria dos times joga ali praticamente num 4-2-1-3, né? Na frente, né? Uhum. A maioria estão fazendo isso. A gente está jogando numa função um pouquinho diferente, num 4-1-4-1. É um sistema muito bom, a gente tem conseguiu pelo menos encaixar bons jogos aí dentro desse sistema, né? Mas a gente, dentro dos jogos, a gente procura observar como o adversário joga, a gente não sai do nosso padrão, dependendo da forma que joga o adversário, a gente já tem esse nosso padrão de 4-1-4-1. Então hoje é o nosso sistema aí, é o que a gente vem fazendo, e a gente fez bons jogos dentro desse sistema. Legal, no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre Friburguense. Claro que a gente vai repassar
a situação do clube dentro do Campeonato Carioca da Série B1, onde não tem mais chances, e dentro da Copa Rio, onde está a 6 jogos de voltar ao cenário do futebol nacional e, por que não, de levantar uma taça de ser campeão ainda em 2018. Mas antes do intervalo, a nadadora Jennifer Alves, de Nova Friburgo, nesse final de semana participou do troféu José Finkel de natação, um dos mais importantes da modalidade no Brasil, e quebrou 2 recordes sul-americanos, um nos 50 metros peito, que é a especialidade da Jennifer, todo mundo sabe, e um recorde sul-americano também nos 100 metros peito. Jennifer agora se especializando numa distância ainda maior. A nota ruim nessas 2 marcas que Jennifer atingiu é que, apesar de serem recorde, não a classificaram para o Mundial da China. Por poucos segundos, a Jennifer não conseguiu o índice para o Mundial na China, que acontece no final do ano, mas fica esse registro de mais 2 conquistas importantes, 2 marcas da nossa atleta friburguense de natação. No próximo bloco tem mais aqui no Esporte TV Zoom. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores. O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama? Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Na Vermar é fácil comprar, basta vir à loja e conferir os produtos de perto. Ligar pra gente ou mandar mensagem pelo celular. Agora também você pode realizar o seu orçamento pelo nosso site. Acesse vermar.com.br, selecione os produtos, a quantidade desejada e pronto. A gente entra em contato com você para fechar a compra. E também dá para usar no celular. Novo site Vermar, mais uma novidade para a sua obra não parar. Esporte TV Zoom de volta, recebendo hoje o técnico do friburguense, o Cadão, um dos grandes ídolos da história do clube, agora nessa nova função e com possibilidade de ser campeão ainda em 2018, mas com um gostinho amargo, Cadão, que fica por essa Série B1 do Campeonato Carioca, onde o friburguense deixa a competição, tem mais um jogo, logicamente, com o Americano no fim de semana, mas com a sensação de que tinha um time, tinha um elenco para poder retornar à Série A do Campeonato Carioca. É lógico que foram muitos detalhes, futebol não é teórico, ele acontece na prática, é dentro de campo realmente, logicamente que é um resultado também de um trabalho, de um dia a dia, de um planejamento, mas muitas lesões, muitos jogos em que o friburguense tinha vantagem no placar e acabou não confirmando a vitória. Enfim, como é que você vê essa situação, esse cenário? Por que, na sua opinião, o friburguense não chega a essa última rodada com chance de acesso? É verdade, nós estamos numa segunda-feira aí, um lado um pouquinho triste, né? Porque a gente montou um bom time esse ano, montou um bom elenco, né? E a gente falar aqui, o trabalho foi bem feito, né? Trabalhamos bem, eu acho que a rapaziada, o nosso dia a dia lá, não posso reclamar de nada de ninguém, a parte de nossa diretoria nos deu aí todo o apoio possível, impossível, lá através de Siqueira, né? Mas infelizmente o futebol acontece dessas coisas, né? A gente sempre está falando que às vezes não era o tempo de Deus, né, cara? Porque a gente trabalhou muito certo, tudo correto, como falei, mas e aí dentro dos jogos às vezes acontece alguns detalhes que só quem está lá no dia a dia vai poder entender, né, isso, e infelizmente alguns detalhes aí nos prejudicaram muito dentro de algumas partidas e acabou que perdemos alguns pontos importantes, né, e aí culminou com que a gente já ocorresse essa eliminação, né. Recordando rapidamente, Cadão, o friburguense começou a Taça Santos Dumont, que foi o primeiro turno um pouquinho mal, com resultados ruins, fez até um bom jogo contra o Audax na estreia, mas não conseguiu pontuar. Depois teve uma derrota em casa, um jogo em que o friburguense realmente rendeu um pouco abaixo e engrenou uma sequência de vitórias, chegando à semifinal contra o Americano. E nesse jogo talvez seja simbólico, né? Muitos desfalques em campos, um jogo muito duro, um gramado muito pequenininho, né? A bola viva o tempo todo. Você acha que aquele foi um momento, de repente, de ápice do friburguense dentro da competição? Se joga com o time completo ali contra o Americano, tinha grande chance de passar para a final e levar esse primeiro turno? Você vê dessa forma? Sim, verdade. Como citei, a gente iniciou o campeonato lá no primeiro turno com 2 derrotas, né? Mal, depois
encaixamos, achamos uma sequência, se não me engano, de 6 ou 7 jogos com vitória, né, o que culminou, nos levou, né, a classificação para a semifinal do turno. Mas o jogo antes ali contra o Tigres, a gente acabou perdendo 3, 4 jogadores por lesão, né? E isso acabou atrapalhando a gente um pouquinho. Não desmerecendo aqueles que entraram. Eu falei que a gente tinha um bom grupo, um grande grupo, criou um grupo bom de jogadores de qualidade, mas infelizmente a gente encaixou em 7 jogos ali e perdeu esse encaixe, né? A coisa já estava caminhando de uma maneira bem correta, bem justa, e aí você faz 4 mudanças, o ritmo é outro, né? E principalmente dentro de uma semifinal lá com o americano, né? Num campo difícil lá, num jogo difícil, campo pequeno lá, apertado, o americano também com o time encaixadinho, né? E ali a gente acabou perdendo na semifinal ali por detalhes que eu citei, né? E esse foi um fundamental aí, que foram essas contusões, né? E infelizmente começamos o retorno também já, né, com a mesma situação, né, com praticamente 4 ou 5 desfalques. Eu me lembro aqui no jogo do América lá, que a gente, mesmo com o time todo desfalcado, fomos com um jogo lá ganhando de 2-0, né? Eu me lembro na ocasião perdemos o Bruno, que acabava de voltar de contusão, que fraturou o tornozelo, e dentro desse jogo perdemos mais 3 jogadores e acabamos com o Lohan lá no gol, né? Isso no primeiro jogo do primeiro turno. Então, foram alguns detalhes que eu falo, talvez o tempo de Deus, não coube mais a gente, né? E acabou atrapalhando um pouco, perdemos alguns pontos importantes e como eu falei, que atrapalhou um pouquinho agora no final, né? Cadão, esse jogo do América eu só acredito porque eu estava lá, viu? Se alguém contar, para quem não assistiu o jogo, tudo que aconteceu em campo, realmente é muito difícil de acreditar. Todos os tipos de adversidades possíveis aconteceram com o Friburguense naquela partida, mas tem um outro jogo nesse retorno que de repente o Friburguense lamenta bastante, que é aquele com o Barcelona, a derrota por 1-0 na Rua Bariri, onde o Friburguense tinha um time muito superior, né, Cadão? E um pênalti perdido no final do primeiro tempo, que poderia ter mudado a história do jogo. Mais alguma outra partida que você lembra de cabeça assim, que dá para lamentar o resultado? 0-0 com o Arte Sul, de repente, tem mais algum jogo? A gente também em casa, né? Perdemos alguns jogos em casa, principalmente do Barra da Tijuca também, que perdemos de 1-0, com o único lance que o rapaz foi lá, né? Acabou fazendo um gol lá estranho, e a gente teve o jogo na mão o tempo todo para poder fazer o gol. Infelizmente não aconteceu, né? Não é desculpa. Eu sei, a gente está triste, né? Porque acho que no pensamento de todos, nosso, de comissão técnica, diretoria, e principalmente dos jogadores também, a gente tinha isso em mente que queria, né, isso muito, querer subir, mas infelizmente aconteceram alguns detalhes que faz parte do futebol. O futebol é assim, né? Às vezes você monta um grande grupo, uma boa equipe, né, e a coisa não acontece, mas a gente espera que tenha coisa preparada para a gente para o futuro aí. A gente acredita muito, seguir esse trabalho de cabeça erguida. A gente tem uma Copa Rio aí agora, né, que está muito em evidência para a gente está num momento muito bom, né? Viemos agora estamos vindo de 4 vitórias, se eu não me engano, seguida, né? 3 pela B1 e 1 pela Copa Rio aí. Então se apegar nessa Copa Rio aí para a gente terminar um ano um pouco mais feliz, né, e se planejar aí para o ano que vem, que eu tenho certeza que tem coisa boa para a gente preparada para frente. Vamos então conferir os gols dessa partida, a 4ª vitória consecutiva que o Cadão comentou aqui com a gente. Friburguense 3, Serra Macaense 1, um jogo controlado do início ao fim pelo Friburguense. Vamos conferir. Os donos da casa saíram na frente logo aos 6 minutos do primeiro tempo, depois dessa cobrança de pênalti. Rainer cobrou no canto esquerdo de Luiz Felipe e marcou. Serra Macaense 1, Friburguense 0. O empate do Frisão veio 2 minutos depois. Jorge Luiz cruzou e Lohan desviou de cabeça, sem chances para o goleiro Otávio. 1-1. Aos 19 minutos, a virada do tricolor da Serra. Depois da cobrança de falta, Dedé também de cabeça marcou o segundo. 2-1.
A jogada do terceiro gol começou nos pés de Vitinho, que cruzou para a área e Lohan tentou a bicicleta. Na sequência, Ricardinho dividiu com a defesa, contou com a sorte e no rebote da zaga deu números finais ao jogo. Friburguense 3, Serra Macaense 1. Apesar do bom resultado, o friburguense, que não dependia apenas de si, está eliminado do Campeonato Carioca. O tricolor agora volta as atenções para a Copa Rio, onde enfrenta a Portuguesa nesta quarta-feira, às 15h, no estádio Eduardo Guinle. O próximo compromisso pela Série B1 do Carioca é neste sábado, também em casa contra o Americano. Tá aí a reportagem, a narração da nossa Kessia Coutinho. Um jogo cada onde o friburguense dominou do início ao fim, teve aquele lance ali, aquele susto que foi o pênalti a favor do Serra Macaense, mas, se eu não me engano, 5 minutos depois o Lohan já empatou e daí para frente uma vitória sem sustos, né? Verdade, tivemos um início ali com um pênalti para eles, né? Foi praticamente com 1 minuto de jogo ali, né? E depois acalmamos, colocamos a bola no chão, conseguimos controlar bem o jogo, né? E criamos as oportunidades, fizemos o gol que foi importante, criou e fez, né? E aí depois no segundo tempo a gente apenas controlou bem o jogo ali, já estava 3-1 e a equipe mais uma vez está de parabéns aí o pessoal, foi mais um grande jogo da rapaziada aí. Legal, vamos conferir então rapidamente na tela os resultados dessa rodada e entender porque que o friburguense chega à rodada final sem chances de brigar pelo acesso. A gente tem os resultados da 9ª rodada, além da vitória do friburguense. Alguns bons resultados aconteceram que o friburguense precisava, por exemplo, a derrota do Tigres, o Audax vencer já era meio esperado, mas mesmo assim a derrota do Barra não seria ruim, contando para o geral. A derrota do Duque de Caxias foi boa também, o São Gonçalo perder foi excelente, mas a vitória do Bom Sucesso sobre o Angra dos Reis que elimina o friburguense não só do segundo turno, como também da classificação geral, entendendo por quê. Primeiro a gente confere a classificação do Grupo A. Na sequência, o Sampaio Corrêa e o Americano são os times que estão na semifinal da Taça Corcovado, que é o segundo turno da Série B1. E no Grupo B, o Audax Rio com 19 e o Bom Sucesso com 18 já estão garantidos nessa semifinal. O friburguense chega no máximo a 16 pontos e por isso não tem mais possibilidade no segundo turno. No geral, o que acontece é o seguinte: se a América ou Sampaio Corrêa forem campeões desse segundo turno, uma dessas duas equipes abre uma vaga para o quarto colocado. O friburguense pode ter até 32 pontos, caso vença o Americano, mas há um confronto direto entre dois times que estão à frente do tricolor da Serra. Bom Sucesso e Serra Macaense vão se enfrentar na rodada final. Então, qualquer que seja o resultado dessa partida, o friburguense não alcançaria essa quarta colocação. O empate, o Audax vai a 33, uma vitória do Serra, o Serra vai a 34, o friburguense não alcançaria e está aí a sequência de jogos nesse segundo turno, encerrando contra o Americano no Eduardo Guinle, próximo sábado, às 15h. Essa é a tabela do friburguense. A gente vai conferir também a rodada completa, com destaque para esse jogo que a gente comentou entre o Serra Macaense e o Bom Sucesso, que elimina o friburguense também através de uma possibilidade que já era pequena na classificação geral. E no próximo bloco a gente vai falar de Copa Rio, que é a possibilidade do friburguense em 2018, uma possibilidade real. Se passar da Portuguesa, eu diria que o aspecto emocional cresce e o friburguense tem uma boa chance. Depois do intervalo, até já. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar em mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Mais. Não adianta. Eu não vou conseguir. Você tem um último pedido? Eu gostaria de uma pizza. Mas pizza aqui e agora não tem como. Pede no menu certo.
que tem como sim. Chega de conversa na hora de pedir comida. Baixe o menu certo no seu dispositivo móvel, escolha o estabelecimento, faça o pedido e pronto. Menu Certo, o seu aplicativo de delivery. Pensou, pediu, chegou. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Esporte TV1 de volta e eu de cara vou pedir o gol do friburguense pelas oitavas de final contra o Bangu, um gol com a cara do tricolor da Serra. Olímpico, aos 47 minutos do segundo tempo, no sufoco, a cara do friburguense. Vamos conferir. Vem bola na área do Bangu aí, finzinho de jogo. Jefinho na bola, fez o cruzamento fechado! Gol! Dele de novo, Jefinho, camisa 17. Cada um imagina a festa no vestiário depois desse gol, aos 47 do segundo tempo. O jogo já se encaminhava para os pênaltis, tinha sido 0-0 em Nova Friburgo também. Como é que foi o clima depois da partida? Alegria, né? Alegria total. Um jogo difícil daquele lá, né? A gente já ali 47 do segundo tempo e a nossa cabeça ali já pensando como ia organizar ali para as penalidades, né? E de repente o Jefinho vai lá, fui feliz. Lógico, o goleiro também foi um pouco infeliz no lance ali, mas que eu falei, são coisas do futebol, acontece, né? Mas a gente também vinha fazendo um bom jogo nesse dia lá e também merecia até ter feito gol antes no primeiro tempo, né? A gente teve 2, 3 oportunidades lá e aí fomos coroados no final com esse gol do Jefinho aí, mas foi um resultado bom, importante, que nos deu uma classificação aí para a próxima fase e agora é seguir com a Portuguesa na quarta-feira. Bom, primeiro jogo então no Eduardo Guinle, quarta-feira agora, 3 da tarde, a decisão da vaga dia 5 de setembro, quarta-feira da semana que vem, provavelmente no Estádio Luso Brasileiro. O estádio ainda vai ser confirmado, mas é provável que seja realmente na Ilha do Governador. E a pergunta que eu faço, Cadão, a Portuguesa foi adversária do friburguense naquela decisão da Copa Rio de 2016, onde o friburguense foi campeão em campo e teve a taça retirada nos tribunais. A Portuguesa está engasgada? Acabamos que ganhamos no campo, né, naquela oportunidade, né? Eu acho que dentro do campo a gente acabou levando. Infelizmente aconteceu tudo que todo mundo já sabe, né? Que a gente não precisa nem estar mais falando aqui, porque pra gente foi muito frustrante e muito triste. Verdade. Mas Portuguesa novamente, né? E a gente se preparar. Eu conversei hoje com o pessoal, a gente está se preparar aí nesses 2 dias que faltavam aí. Treinamos hoje à tarde e amanhã a gente faz mais um treinamento lá. Então se preparar em todos os sentidos aí. A gente sabe que vai encontrar um time forte também no outro lado, né? Um time de tradição, um time que hoje se encontra na primeira divisão, né? Mas a gente está se preparar bem aí para encarar essa Portuguesa e tentar passar para a semifinal. Na semifinal, se o friburguense chegar lá, vai ter Itaboraí ou Campos como adversários. O Itaboraí, na mesma série do friburguense, o Campos hoje é o Roxinho, que está jogando a Série B2 do Campeonato Carioca, o outro lado do chaveamento, equipes teoricamente mais fortes, o Audax, o Americano está por lá, tem o Macaé, enfim, times que estão na primeira divisão e times que estão brigando para subir para a elite do futebol estadual. Cadão, o que dizer para os jogadores nesse momento em que você tem uma eliminação frustrante, como você comentou, na Série B1 e a possibilidade de ser campeão ainda e recolocar o friburguense no cenário nacional? Como que vai ser esse trabalho? Já aproveitando para me despedir de você e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, desejando sucesso e com certeza você vai voltar aqui com um bom resultado na Copa Rio para a gente estar comemorando de repente um título do friburguense. Eu sempre digo que o futebol é assim, né? Você tá triste num dia, mas você tem a possibilidade
de repente 2, 3 dias depois você já está sorrindo e alegre, né? Então, hoje eu falei, a gente se encontra metade triste ali, né? Porque a gente queria muito essa volta para a primeira divisão, é o que a gente sonhava, que a gente trabalhou para isso, infelizmente não aconteceu, mas a gente tem essa Copa Rio aí, a gente está num momento bom também na Copa Rio, como eu falei, viemos de 4 resultados muito bons aí, então a gente se preparar, tá alegre, tá motivado, e aí é trabalho nosso, meu, com a rapaziada lá, motivá-los o máximo possível aí. Hoje já tive um papozinho com todo mundo lá, e amanhã novamente eu tenho certeza que vai estar todo mundo muito motivado. Esqueci um pouquinho lá a Série B, não volta mais, agora é essa Copa Rio e a gente se motivar para poder fazer um grande jogo na quarta-feira e dar alegria para o torcedor aí dentro dessa Copa Rio. Cadão, obrigado pela presença mais uma vez e muito sucesso nessa nova caminhada agora como técnico de futebol. Eu que agradeço aí, obrigado, né, pelo convite aí. Um tempinho que não vim aqui, né, Vinícius? Verdade, então agora, que tiver a oportunidade, a gente tá de volta. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação estar participando do programa. Pra gente também, Cadão, e na semana que vem tem mais aqui no Esporte TV Zoom repercutindo o jogo do Friburguense contra a Portuguesa e também a rodada final da Série B1 do Campeonato Carioca. Até lá! Eu acho assim, como se a vida fosse curta demais pra mim. Quero deixar muitas histórias e boas memórias nesse lugar. O tempo passa e a vida não disfarça quando os dias são banais. Nem um minuto ou segundo são iguais. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.